traz uma palavra que é uma palavra que estaria trazendo para os seus discípulos libertação. A palavra que Jesus traz aqui é uma palavra que libertava os discípulos de um medo, de um receio que eles tinham, como eu disse, muito natural, por conta das circunstâncias em que eles estavam vivendo com Jesus. E uma coisa que mais me chamou a atenção nesse texto é que, da forma que Jesus se expressa para os seus discípulos, Jesus dá a entender. Talvez você não consiga ver o que eu vou falar a vocês no texto, mas eu vejo isso no texto, né? Jesus falando com eles, eles fazem algumas perguntas, fazem algumas colocações que muitas vezes nós também fazemos. Muitas vezes nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo o evangelho, nós nos esquecemos quem de verdade está ao nosso lado. Nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. Ontem, no trabalho que os jovens do campo fizeram aqui, o pastor que trouxe a palavra, ele falou algo muito importante, ele pregou sobre o livro de Neemias, e ele falou coisas muito importantes, mas uma das coisas que eh, ficou gravado no meu coração é que quando Neemias vai para a reconstrução dos muros, ele encontra lá oposição, e encontrou oposição, não é? A Bíblia diz que ele encontrou oposição, e não era uma oposição contra ele pequenininha, era grande, era própria a própria família do sacerdote que lá estava e que nem podia estar sendo sacerdote, né, encontrou ele então uma oposição do sacerdote com toda a família. Mas quando você inicia o livro de Neemias, você vai ver que ele ora a Deus. E Deus coloca no coração dele, Neemias, o desejo de construir, reconstruir os muros. Então, naquele primeiro momento, Neemias ele vai se despojar de tudo aquilo que ele tinha. Ele estava lá como copeiro do rei, estava numa tremenda de uma boa, né? E como o nosso pregador de ontem disse, possivelmente Neemias nem tenha nascido em Jerusalém, mas ele tinha o coração nas coisas de Deus. E Neemias, ele vai dar uma lição de que ele não botava fé no taco dele. E esta palavra que Deus colocou no meu coração tem alguma coisa a ver com isto. Porque muitas vezes, por aquilo que nós ouvimos dia a dia, nas redes sociais, YouTube, Instagram e tantas coisas, a gente começa a se achar alguma coisa. A gente acha que a gente pode alguma coisa, não é? Isso é interessante, até porque durante todo esse mês nós falamos sobre um tema muito importante e eu bati muito nessa tecla, né? E alguns livros que existem hoje na praça que diz que você é super-homem, que diz que você é o cara, você é a mina, você é a mulher, você é. E as pessoas acabam acreditando que é isso tudo mesmo, não é? E isto não quer, de forma nenhuma, tirar de você a responsabilidade de você acreditar em você. Não, nós precisamos acreditar em nós. Nós, quando, como a nossa irmã falou, uma carta de eu quero e vou para cima e vou tirar, não é? Não é errado, não é pecado. Ela botou fé no taco dela, estudou, correu atrás, orou e Deus deu. Isso não é errado, você lutar por algo. Mas o que acontece, e os discípulos vão demonstrar isso de uma forma muito clara, é que naquele primeiro momento Jesus teve que dizer assim: vocês, espera um pouquinho. Gente, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus puxa para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, tá? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ó, porque o judeu, de uma forma geral, ele só crê em Deus. Eles não acreditam que o Messias apareceu. O negócio deles é Deus. Deus, sabe? É Deus em que eles creem. Eles sabem, eles acreditam que o Messias vai chegar ainda, não chegou. Então Jesus foi claro, eu.
Eu, Jesus, sou Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Dentro dos discípulos, eles achavam que eram os caras. Nós estamos aqui seguindo Jesus, a gente está vendo milagre, mas e Deus? Nós queremos chegar a Deus. Ah, quer chegar a Deus? Queremos. Só que o caminho sou eu, Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Muito bem, por quê? Como eu disse, existe hoje muitas teses sendo disseminadas pelas redes sociais por pessoas que dizem que são doutores em relações humanas. Né? Hoje o que mais tem é gente que se diz doutor em relações humanas, para te dar conselho. E não é pecado, né? É errado você ter conselho. Mas desde que você tenha conselho de quem de verdade tem a condição de te dar conselho. Mas hoje, como eu disse, durante todo esse mês, tem gente que diz assim, ó, você é todo o universo, você é energia, você é o super-homem. Tá? Pode colocar a roupa do super-homem e sair por aí e dizer que você é porque você é. E tem cara que acredita nisso. Né? Um dia eu estava andando no centro de São Paulo e vi um cara vestido de Homem-Aranha. Falei, cara, vai começar a subir nos prédios aí. Está entendendo? Tão doido, tem para tudo quanto é lado. Mas quando você escuta, né, que você é energia, que você é universo, você fala, não, eu sou poderoso mesmo. Mas nem o presidente dos Estados Unidos me bate. Não é assim mesmo? Outros falam assim, ó, quer saber de uma coisa? Todo o poder provém de dentro. Portanto, né, está tudo sob o seu controle. E a gente acredita nisso. Os discípulos eram mais ou menos isso que estão pensando. Nós acreditamos em Deus, Jesus está fazendo milagre, mas nós queremos chegar a Deus. Quer chegar? Quero. Tem que passar pelo caminho. Sem passar pelo caminho, você não chega a Deus. Um outro grande escritor, né, desses livros doidos, diz assim, você é um Deus no corpo físico, você é espírito na carne, você é vida eterna, você é todo o poder. Pensa o cara faz para você, o que você se sente? Você fala, opa, é isso tudo? Tudo? Legal. Essas palavras, elas podem ser muito bonitas, né? E são muito bem aceitas pelo nosso ego. O nosso ego gosta, né? Quando alguém fala alguma coisa bacana para a gente, dá aquela massageada, você fala, puxa vida, eu sou o cara mesmo, tá? Não é? Mas são aberrações da fé cristã. São aberrações da fé cristã. Texto de Filipenses, agora sim vamos usar a NVI. Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, tem um texto que eu quero começar mostrando esse texto para vocês. Olha só o que Paulo vai dizer. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Veja só, deixa o texto aí um minutinho. Olha o que Paulo vai falar. Ele fala assim, que ele sabe passar necessidade, fartura, passar por qualquer situação, alimentado ou não, tendo muito ou pouco, mas ele sabe passar por isso. Por que ele fala isso? Porque a confiança dele não estava nele. A confiança dele não estava naquilo que ele aprendeu com Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Ele fala isso com uma confiança no Deus ao qual ele servia, que um dia apareceu para ele no caminho de Damasco, que era o próprio Cristo. Quando ele cai do cavalo, já cego, e ele então, né, escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem que eu estou perseguindo? Jesus, o Cristo. A partir daquele dia, Saulo se transforma em Paulo e é um dos maiores pregadores do Evangelho. Então veja só, o que acontece com ele? A partir de agora, a confiança dele não estava naquilo que ele tinha na mão, mas estava no Deus ao qual ele servia. O poder não está dentro de nós, está em Deus, irmãos. Poder está em Deus, não é? Isso pode parecer verdade, mas não é. Veja só, Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Olha só o que João, lá na ilha de Patmos, vai dizer. E cantava em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quem é o Cordeiro que foi morto? Qual foi o Cordeiro que foi morto? Jesus o Cristo. O poder está nele, está nele. Quando se afirma
nosso poder está em nossos pensamentos, estamos o quê? Negando a verdade que o poder pertence ao Senhor Jesus. Quando você se acha que você pode chegar a algum lugar, esquece, esquece. Nós vemos hoje homens, mulheres, lutando com as suas próprias forças para sair de um vício, para sair da pornografia, para sair da prostituição, dos vícios de uma forma geral. E você vê que essas pessoas lutam, mas lutam com os seus braços, com as suas forças, e não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que entender que nós somos dependentes de um Deus, que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Aí nós podemos falar como Paulo falou: aprendi o segredo de viver contente com qualquer situação. Seja bem alimentado, seja mal alimentado, passando necessidade ou não, mas eu sei. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Você e eu, nós, não temos o controle. É Deus que está no controle. Nós não temos controle de absolutamente nada. Se nós acharmos que nós temos controle de alguma coisa, nós estamos, de verdade, nos enganando a nós mesmos. Por isso que aquele texto de Jesus, não é? Eu acumulei, a irmã falou aqui, não acumular riqueza aqui na terra. Não, besteira. Não é? Quando ela diz isto, ela diz no sentido de você não colocar o coração nas coisas dessa vida. É colocar o coração. Muito natural que você pode ter a sua poupancinha, que você pode ter a sua aplicação. Isso é normal, faz parte da vida. Mas colocar o coração, não. O homem falou: olha, eu estou com os meus celeiros cheios, estou bonitão, tenho tudo. Agora vou deitar e rolar. E eu ouvi uma voz: louco, se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que você tem para entregar? Nós não sabemos o que vai passar daqui uns dias, daqui umas horas. Só Deus é que sabe. Veja só, Isaías 48, profeta Isaías 48, o versículo 17, tem uma afirmação muito legal do profeta, quando ele diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Segura o texto aí, olha só que palavra forte, olha só que palavra tremenda. Eu sou o Senhor, o seu Redentor. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você. Você entendeu? Ele te ensina o que é melhor. É Ele que está no controle. Eu não estou no controle. O Senhor está no controle. Quando Ele está no controle, nós vamos chegar a algum lugar. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E tem mais, Jesus vai dizer assim no versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Aí, Filipão já levanta e fala: então me mostra, mostra Deus para nós queremos ver. Você quer ver? Quem vê o Filho, vê o Pai. Arrebentou com ele, falou: como é que é? Quem vê o Filho, vê o Pai, acabou. Então, veja só, o pensamento dos discípulos naquele primeiro momento era Deus estava ali em cima, Jesus estava ali, mas num patamar um pouco diferenciado. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo que mora em você é o próprio Deus. É o Espírito Santo que mora em mim, é o Espírito Santo que me dá alegria, é o Espírito Santo que me dá o desejo de orar, de buscar, de falar línguas dos anjos, de profetizar, de sentir a presença. É o Espírito Santo que mora em nós. Nós temos que ter esta convicção. Você, nós não somos uma energia como alguém acha que é. Você é um humano e espiritual. Muito interessante isto. Veja só, 43:7 de Isaías. Olha só o que Deus está falando. Olha só o que Deus está falando. 43:7 de Isaías. Não é? 43:7, não 17, 7. Olha só o que Deus vai dizer: todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Quem é?
Eu e você. Não falei aqui no início do culto que nós estamos aqui para louvor e glória do Senhor e Deus vai falar conosco? Deus está falando desde o início do culto. Por quê? Porque esse versículo está se cumprindo hoje, todos os dias, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você é uma criatura e Deus é o seu Criador. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos únicos. Ninguém mais foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente você, eu, nós, para a glória e para a honra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, na segunda carta do livro de Coríntios, lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, ele vai falar algo muito importante sobre isto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de onde? De Deus, não de nós. Por que Deus está falando isso aqui hoje? Porque eu tenho certeza que entrou alguém aqui que se acha alguma coisa. Você está tomando decisões que você acha que são decisões corretas. Mas Deus te trouxe aqui hoje para mostrar a você que você é feitura dele. Que Ele é o Deus que te fez, que tudo provém dEle, não de você, provém de Deus. E quando nós colocamos essa certeza na nossa vida, as coisas acontecem de forma natural, porque Ele é Deus e cumpridor da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante isto. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, ele vai falar outra coisa tremenda, né? Ele vai dizer algo importante. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. A mensagem de hoje, ela tem o título, A Verdade que nos Liberta. Então, aqui eu entro na mensagem direto. Paulo fala assim, vocês não receberam um espírito de escravidão. Não, de jeito nenhum. Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. O que é adoção? Nós não éramos filhos e fomos adotados pelo pai. Agora nós fazemos parte da família. Quando você adota uma criança para ser seu filho, ele vai ter todos os direitos que os seus filhos naturais têm. Tudo que pertence a você agora, o teu filho que você adotou, a sua filha que você adotou, vai ter direito. Eu também, você também, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, a partir de então, nós somos filhos. Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos que eles, a partir daquele momento, faziam parte da família. Que a partir daquele momento, eles ficavam despreocupados, porque eles faziam parte da família de Deus, que tanto eles queriam ver. E estavam vendo ali o próprio Deus na frente deles, e eles estavam assim meio que, como? Eu sou filho de Deus. Quem vê o filho, vê o pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja só. O que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos naquele primeiro momento? Todo o poder está em Jesus para libertar e restaurar sua vida, a nossa vida. O que eu preciso acreditar é exatamente nisto. Gálatas 5:1 vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, Cristo nos libertou. Nós éramos escravos, nós estávamos presos aos nossos pensamentos, aos nossos desejos. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós fomos libertos. E agora, Paulo vai dizer, permaneçam firmes na liberdade. Nós não podemos voltar a ser escravo do pecado. Então, nessa noite, você que entrou aqui, entenda uma coisa. Cristo te trouxe aqui hoje para você ser liberto.
Talvez, mas eu não tenho prisão, minhas mãos estão soltas, eu não estou numa cadeia. Sim, você está numa prisão. E esta prisão é a prisão dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você não consegue de forma nenhuma deixar. Mas Cristo te trouxe aqui nessa noite para você entender esta palavra, compreender esta palavra, e a partir de hoje você fazer parte da família de Deus, liberto. Lucas vai dizer no seu livro que as pessoas procuravam tocar em Jesus. Elas queriam tocar em Jesus. Mas por que tocar em Jesus? Porque tocando em Jesus elas podiam ser libertas, porque uma mulher tocou em Jesus, foi curada de um fluxo de sangue, de uma hemorragia terrível. Agora, se eu tocar nele, eu também vou ser curado. Então veja só, o que aquelas pessoas procuravam? Libertação. Aquelas pessoas queriam deixar de ser escravas. Aquelas pessoas tinham ouvido falar que estava vindo um Messias, que o Messias viria. Aquelas pessoas esperavam por anos e anos a profecia se cumprir. E agora viam na pessoa de Jesus o próprio Messias e procuravam tocá-la. Nessa noite você não precisa tocar. Só basta você dizer, eu te recebo como meu Salvador. E eu posso lhe garantir pela palavra de Deus que você será liberto no nome de Jesus. Jesus disse, se o Filho os libertar, vocês serão livres. Só Jesus, ninguém mais, tem poder para te curar de forma integral. Deus não quer fazer uma obra pela metade. Não, de jeito nenhum. Pelo poder do Senhor Jesus, Ele deseja fazer em você uma obra completa. O que é obra completa? Pastor, o que é obra completa? A humanidade, de uma forma geral, ela está presa e enferma. Existem pessoas aqui hoje, nessa noite, presas e enfermas por algo que ela não consegue de forma nenhuma deixar. O pecado, ele é destruidor, ele é devastador, mas Jesus, ele é o restaurador fiel. E às vezes nós temos dificuldade de entender como é que é esse negócio de curar minha vida de forma integral. Irmãos, quando nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador e o aceitamos, e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus, Ele não vai simplesmente te dar uma alegria passageira. Ele não vai simplesmente dar uma alegria para você estar nesse culto e você cantou, você glorificou. Não. É algo que vai ser para a tua vida toda. E mesmo o dia que você estiver numa cama, num hospital, se você cair na rua, você vai estar com uma convicção. Se eu morrer agora, eu sei para onde eu estou indo. Vida eterna me espera. Quando se fala vida integral, curar da vida integral, é você ter a convicção de que você é servo de Deus, que você é filho de Deus e que o céu te espera. Hoje, quantas pessoas se vão, mas para onde? Ninguém sabe. Mas quando você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida é diferente. Veja só, como Jesus, no passado, libertou milhares de pessoas, hoje, Ele está aqui pelo seu Espírito Santo, com uma finalidade. Primeiro, curar você das suas enfermidades. No capítulo 53 do livro de Isaías diz que Ele Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando o profeta fala isso, 700 anos antes de Jesus nascer, ele estava dizendo que Jesus viria para curar as nossas enfermidades, que Jesus estava vindo para sarar nós de algo que ninguém iria conseguir sarar, que era o nosso pecado. Veja só, Lucas capítulo 13, versículo 12 e 13, nós vamos encontrar uma passagem que todos nós conhecemos, né? Lucas, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença. 13. Então impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Veja só, uma mulher, ela procura Jesus, ela está
doente, com uma enfermidade que talvez seja uma das mais difíceis. Dá a entender que essa mulher estava com um problema sério de coluna. E quem tem problema de coluna aqui sabe, porque eu sei o que é isso. Mas, de repente, Jesus a chama e diz: você está livre da sua doença, impõe a mão. E ela se endireitou, passou a louvar a Deus. Jesus estendeu a mão, tocou nela e disse: filha, você está curada. Ou seja, você não tem mais a enfermidade. O que isto significa para os dias de hoje? Você está aqui enfermo? Que tipo de enfermidade que você tem? Pode ser enfermidade da tua alma. Talvez seja algo que tem te incomodado por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas eu quero hoje profetizar pela palavra que o Senhor te trouxe para te restaurar e curar as suas enfermidades. Jesus está aqui para curar o seu coração. Um dos grandes problemas da humanidade é o coração, que a gente sabe que não é o coração não é nada mais do que um órgão aqui que jorra sangue para lá e para cá, não é mesmo? É um músculo, nada mais, mas na verdade está aqui, ó. Está aqui na cabeça. Olha só, quando Jesus encontra, presta atenção, quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, se tinha alguém que tinha um problema sério no coração, era aquela mulher. Era aquela mulher. Aquela mulher, ela dá a entender que era uma mulher de uma vida terrível. Era uma mulher que ela, no primeiro momento, ela não liga muito para aquilo que ela está fazendo. Pois o texto vai mostrar que ela já tinha tido 4 maridos, o que ela tinha também não era dela. Então era uma mulher de vida fácil, como vamos dizer. Mas quando a gente fala vida fácil, não, é vida difícil. Se você perguntar para qualquer prostituta, sua vida é fácil? Ela fala assim, minha vida é difícil. Ela é obrigada a deitar com qualquer tipo de homem. O cara pagou, ela tem que fazer o serviço. Não é fácil. E essa mulher que Jesus encontra não é diferente. Era uma mulher que tinha de verdade situação na cabeça que ela talvez achasse que nunca ninguém ia resolver. Qual é o teu problema? O que tem te incomodado? O que tem te tirado a paz? Qual é a dificuldade que você tem para viver uma vida feliz? Qual é a dificuldade que tem de verdade todos os dias dado a você uma dor de cabeça que você fala, que dor de cabeça insuportável. E você toma um comprimido pela manhã, você toma um meio-dia, você toma uma tarde, você toma uma noite, e aquela dor de cabeça parece que ela não passa nunca. E você já foi no médico, o médico disse, você não tem nada. Mas você tem situações para ser o que é trabalhada na sua vida. Essa mulher assim estava. É tão interessante que Jesus, quando vai se encontrar com ele, ele faz questão de ir só. Porque os seus discípulos, como eu disse a princípio, iam querer apedrejar aquela mulher. Ela era samaritana, eles não se batiam. Mas Jesus falou, vocês vão fazer compra, que eu vou na frente. Mas a intenção de Jesus era encontrar com aquela mulher. Hoje, a intenção de Jesus é curar o teu coração. É curar a tua mente, é algo que tem perturbado a tua vida, talvez seja uma separação, e eu vou falar sobre isso aqui em um dos versículos, talvez seja algo que você passou e isso tem te incomodado, algo que você perdeu, isso tem te incomodado, algo que você fez tem te incomodado, mas Cristo está aqui hoje pelo seu Espírito para mudar a tua vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é Jesus, não existe um terceiro. Não existe uma terceira opção, não existe um outro caminho. O caminho se chama Jesus. Interessante, o que me chama a atenção nesta passagem bíblica de Lucas é que esta mulher, ao ser revelada por Jesus quem ela era, ela faz algo fantástico. E aqui está o segredo de quem tem o seu coração curado. Quando você tem o seu coração curado, quando os espasmos da vida,
eles passam e você volta a sentir alegria, você quer de todas as formas e maneiras expor a sua alegria. Você quer contar o que você passou, você quer contar o que você está sentindo, e ela o fez. E ela o fez. E ela disse para Jesus: fica aí, não vai embora não. E ela entra na cidade aos gritos: eu encontrei o Messias. Mas ela não podia fazer isso. Ela era uma mulher que era odiada por todas as mulheres da cidade. Ela ia buscar água meio-dia, a hora que o sol estava a 45 graus. Porque se ela fosse de manhã, ela podia ser apedrejada, podia ser esbofeteada, mas agora essa mulher entra na cidade aos gritos. Sabe por quê? Porque ela foi curada. Você está aqui hoje porque o Senhor quer te curar. Você está aqui hoje para você sair daqui aos gritos, dizendo: eu estou liberto, eu estou liberta. O Senhor Jesus me curou. Do quê? Daquilo que tem te incomodado, daquilo que tem tirado a tua paz, daquilo que faz com que você tenha vergonha, daquilo que faz com que você não consiga encarar ninguém. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui para você encarar Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui para ser liberto e meu coração ser curado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas esse Jesus, né? Ele está pronto para te libertar também, você, das suas opressões. E a grande arma do inimigo dos dias em que nós estamos vivendo é opressão. Ele quer oprimir. O desejo dele é oprimir as pessoas. E ele usa muitas táticas para que você seja oprimido por ele. E muitas vezes é um namoro indesejado pela sua família. Muitas vezes é um pacto que você tem com alguém que tem lhe trazido prejuízo. É algo que você está fazendo e você sabe que está errado, que não está certo, mas você insiste. E o diabo usa isto para te oprimir, para te colocar numa situação que você muitas vezes não sabe como sair. Você vive de verdade depressiva. A sua vida não é uma vida natural e normal, porque você vive oprimido. E quando você está oprimido, você não tem vontade de absolutamente nada, a não ser ficar numa cama deitado. Mas será, pastor? Será? Eu já contei aqui para vocês diversas vezes quantas experiências eu tive no meu ministério de pessoas que nós encontramos oprimido. De uma moça que estava dentro de um quarto oprimida e lá dentro tinha mais de 300 ou 400 bichinhos de pelúcia. E quando eu entro no quarto, eu vi aquilo tudo. Não entrei no quarto de uma moça com tanto ursinho de pelúcia de todo tipo. Eu falei: meu Deus, que coisa, eu nunca vi isso. E não era uma menininha, era uma moça já formada. O Espírito Santo falou para mim: o problema dessa moça é os ursinhos. Pô, irmão, ursinho de pelúcia faz mal para alguém? O que é isso? Eu fiquei ali, estava com a minha esposa, e o Espírito Santo falou para mim: a opressão dela é o ursinho. Meu Deus do céu. Em casa tinha ursinho também, das crianças. Eu falei: mas como é que esse ursinho pode fazer isso? Só que era um ursinho que chegou lá e tinha sido feito um trabalho com aquele ursinho. E foi dado de presente para ela. Ela estava oprimida por aquele trabalho que foi feito. Eu vim aqui hoje para te dizer: eu não sei, eu não conheço a tua casa, eu não sei o que você tem lá, mas Deus hoje manda eu te dizer: você tem recebido algo que está oprimindo a tua vida, se desfaça no nome de Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui para você ser liberto, você ser liberta daquilo que está te oprimindo, daquilo que tem feito você ter desejo de morte, desejo de suicídio, desejo de jogar debaixo de um carro, desejo de se matar, de dar um tiro na cabeça. Eu repreendo aqui em nome de Jesus toda opressão maligna, que seja repreendida em nome de Jesus. E a partir de hoje você terá vida, porque Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E esta abundância é o que nós queremos nessa noite para a glória de Deus o Pai. Aleluia!
Lá no capítulo 8, versículo 35, a parte B, olha só. Lucas capítulo 8, versículo 35, a parte B diz assim, olha o que Jesus vai dizer para esse camarada agora, que coisa tremenda. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Medo. Veja só, o homem tinha demônios. E agora eles veem o homem perfeito e ficaram com medo. Olha, ninguém vai ficar com medo de você. Sabe por quê? Porque você vai botar no seu rosto um sorriso que faz tempo que ele não aparece. E as pessoas vão te admirar. Sabe por quê? Porque o Senhor hoje entra com libertação na sua vida. E eu tenho plena certeza que se você entrou oprimido, oprimida, hoje o Espírito de Deus vai libertá-lo no nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, dentro da palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também em mim. Quando ele fala aqui, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim, que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus está tentando falar para os discípulos aqui? Dá para vocês acreditarem em mim? Está vendo as obras que eu tenho feito? Aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus, ele vai mostrar para aquele povo que ele era. O homem estava endemoniado. Ele liberta o homem daqueles demônios. O homem está sentado. Uma coisa tremenda. Uma coisa tremenda. As pessoas estão ali, olhando. Mas será? Que será, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa a você. O poder da mente nunca curou ninguém das suas opressões espirituais. Só quem cura o homem é o Senhor Jesus. Mas também nessa noite, eu quero dizer a você que está aqui hoje, que Jesus quer curar o seu casamento. Hoje é noite de cura. Jesus quer curar o seu casamento. Coloca na outra versão, não na NVI, coloca na outra versão, naquela anterior. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Deus vai falar com você agora que está com problema no casamento. Veja só. Eu quero ler a segunda parte. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique-se e estabeleça. Então veja só. Depois de vocês terem sofrido um pouco de tempo, o Deus de toda graça o restaurará. O que Deus está falando com você aqui hoje? Veja só, numa versão que eu coloquei aqui, e depois de terem sofrido por um pouco de tempo, está no plural, terem. É você com mais alguém. O Deus de toda graça, está no plural, restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre uma base segura. Deus está falando com você que está com dificuldade no seu casamento. Porque lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 9, está escrito: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Talvez você esteja passando por um tempo de sofrimento, mas o texto está confirmando que o Senhor vai restaurar. E você está aqui hoje, não é por acaso, é porque Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer confirmar o que a palavra dele está dizendo para mim e para você. E mais uma vez, o poder da mente não cura casamento. É a palavra de Deus através do quê? Da nossa obediência que vai fazer com que o nosso casamento possa melhorar.
Mas, pastor, eu não te contei nada, não precisa contar. O Espírito Santo que está em mim está falando aqui nessa noite. Só Jesus, só Jesus pode de verdade te fazer um vencedor. Quando nós falamos em ser vencedor, é muito simples. Joga dois times de futebol, um perde e o outro ganha. O que ganha é o vencedor. Tem a corrida aqui da USP, o vencedor é quem ganha em primeiro lugar. Vencedor. Veja só, existe a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7. Olha só, o que vai ser escrito para nós. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Veja só que coisa. O 7 agora. Aquele que vencer, veja só, somente os vencedores herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Pastor, peraí, então tem que chegar em primeiro lugar. Você já chegou em primeiro lugar. Mas como? Você está aqui, você está ouvindo essa palavra. Você já aceitou a Jesus como Salvador. Eu não aceitei, então você vai ser vencedor a partir de hoje. Ser vencedor é você ter convicção de quem você serve. Quem você serve? Eu sirvo, então você não sabe. Mas quando você tem convicção de que você serve o Deus que fez os céus e a terra, e Ele te amou de forma tremenda, que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você é mais do que um vencedor. E o texto é claro, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou? O próprio Deus que deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Hoje, não é amanhã, Jesus deseja curar suas enfermidades, seu coração, sua alma, sua família, seu espírito. E te dar o quê? Uma verdadeira vitória. Eu não vou te dar um troféuzinho, não. Mas o troféu que você tem, você vai receber na glória. E a palavra é de Deus, é de Deus. Ao vencedor, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Hoje, Deus te trouxe aqui para você mudar de vida. Nada mais do que isso. Baixe tua cabeça, vamos orar agora. Deus amado, Deus santo, a tua palavra tem sido ministrada nessa noite. E